Boa noite a todos, desse do outro lado da vida. Casa cheia. Não tem uma cadeira vazia, porque os desencarnados vão aproveitar e vão dar uma sentadinha, né? Também por aí. E em volta, todo mundo na expectativa de ouvir alguma coisa. E hoje eu vou falar sobre uma dupla muito conhecida, muito complicada, que é a dupla orgulho e humildade. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Eu vou começar pela ruim. A ruim é que todos nós somos orgulhosos. Em níveis diferentes, mas somos sim. E a notícia boa é que todos nós vamos aprender a ser humildes. Nesta encarnação ou em outra. Mas a gente vai aprender. Bom, como professora de português, eu dava exemplo para os meus alunos assim: as palavras, dependendo do contexto, elas mudam de significado. Pobre, dependendo do contexto, tem um significado de coitado, de coitadinho. Um homem pobre não é a mesma coisa que um pobre homem, concordam? O orgulho também. Nem sempre se dizer que uma pessoa orgulhosa, ou eu dizer eu estou orgulhosa de você, significa soberba. Então, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados pobres de espírito, e tem lá orgulho e humildade. O orgulho a que o Evangelho se refere é o orgulho referente à soberba. Esse orgulho é que é o grande calo, é a grande chaga da humanidade. E é dele que a gente precisa se livrar. E a humildade, muitos de nós também temos um conceito errado de humildade. Por exemplo, alguém diz assim: ah, eu vi uma senhorinha, passei pela casa dela, tadinha, tão humilde, tão pobrezinha, tinha só uma cadeira na casa, ela não se veste muito bem, pouco tem para comer, muito humilde ela. Isso não é humildade. Isso é miséria, é pobreza. Humildade não é vista, não é uma coisa concreta. Humildade é um estado de espírito. Humildade é como o amor. Você sente o amor, mas não é palpável. Não é uma coisa concreta. A humildade, assim como o amor, são duas coisas abstratas, porque elas não existem por si só. É preciso que cada um de nós ame, ou que cada um de nós seja humilde para que eles possam existir. E a máxima que diz: fora do amor e da caridade não há salvação. E aí vocês podem me perguntar: ué, Sandra, e a humildade? Sem humildade não existe amor. A humildade é como se fosse uma trilha por onde o amor passeia. Quem não é humilde não ama. Então vamos ver. Quem não fica orgulhoso
Que pai não fica orgulhoso de ter o seu filho aprovado para o vestibular? E você fala, mas eu estou muito orgulhoso do meu filho. Esse orgulho é um sinônimo de felicidade. Todos nós podemos ter um momento de orgulho. Todos podemos ter um momento de felicidade para dizermos que estamos orgulhosos. O que não podemos, o que não devemos é assim, o meu filho passou para o vestibular, eu estou muito orgulhosa, ele é melhor do que o teu. Porque o meu passou e o seu não passou. O meu filho passou em primeiro lugar. Que orgulho! Mas o seu passou em último lugar. Só que o que passou em primeiro lugar e o que passou em último vão estudar na mesma sala. Então, é preciso que cada um de nós entenda que nós precisamos ser colaborativos. Como Ernesto falou aqui, cada um de nós tem que cuidar do banheiro, porque quem gosta de entrar num banheiro sujo? Eu acho que ninguém. Então, se cada um de nós tiver cuidado, ninguém vai entrar num banheiro sujo. Se cada um de nós tiver cuidado com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos, nós vamos poder ser colaborativos com o outro, com o nosso irmão. E aí eu pergunto, nós somos irmãos? Se nós somos irmãos, e nós estamos falando de evangelho, então nós somos filhos do nosso mesmo pai, concordam? Se nós somos filhos do mesmo pai, e se nós somos irmãos, nós somos todos herdeiros do pai, concordam? Como herdeiros do pai, então todos nós vamos receber um quinhão igual, concordam? Concordam? Quem concorda? Levanta o braço. Todo mundo que não levantou é porque não concorda. Legal, porque nesse caso, embora sejamos irmãos e tenhamos o mesmo pai, nós não vamos receber o mesmo quinhão, por quê? Nenhum de nós é igual ao outro, nenhum de nós se comporta ou sente como o outro. Um é orgulhoso, o outro não é. Um não faz o mal, mas também não faz o bem. E há aquele que faz sempre o bem, que promove sempre o bem. Quem vai ganhar mais? E qual é este grande prêmio? Este grande prêmio é a gente ter que reencarnar menos. E todos chegarmos mais cedo ao caminho que todos esperamos, que é o da felicidade plena. Havia um rei muito rico que perdeu o pai. E um dia ele falou, eu vou visitar o túmulo do meu pai. E ele saiu com uma comitiva e foi visitar o túmulo do pai. Só que todas as pessoas deveriam se ajoelhar e bater com a cabeça no chão em reverência a ele. Quem não fizesse isso seria condenado à morte. Ninguém era bobo, todo mundo se ajoelhava e cabeça no chão, por onde ele passasse. Chegando ao túmulo do pai, todos fizeram isso, exceto um ancião. O ancião fez uma reverência, mas não se ajoelhou, nem encostou a cabeça no chão. E o rei falou, por que você não se ajoelhou? Você não sabe que pode ser condenado à morte? Ele, sei, mas para mim é o de menos, eu já sou muito velho. Mas então por que de qualquer forma você não se ajoelhou e não bateu a cabeça no chão? Porque eu não vejo nenhuma diferença entre mim e você. Porque nós somos iguais, não tem porquê eu fazer esse tipo de reverência. E o rei questionou, ele falou assim, olha, há um tempo
passado, nós tivemos um temporal que causou uma grande enchente. Passado o temporal, passada a enchente, nós resolvemos consertar o cemitério, porque a água tinha removido e movido muita coisa, enfim. Ao lado do seu pai, havia dois outros corpos, duas outras pessoas foram enterradas ao lado do seu pai. Só que depois do temporal, nós vimos que os ossos deles estavam todos misturados. E nós não tivemos condições de dizer de quem era cada osso. Isso significa que nós não somos diferentes, que nós somos iguais e, portanto, eu não vou abaixar a cabeça, não vou encostar minha cabeça no chão para o Senhor. E o rei se calou. E é verdade, porque nós não somos diferentes diante do Pai. Nós somos diferentes, sim, pelo que praticamos. As nossas ações nos fazem diferentes. Não as coisas que construímos, as coisas materiais não nos fazem diferentes. Portanto, eu não sou melhor do que o outro porque eu tenho uma casa maravilhosa. Eu não sou melhor do que o outro porque eu tenho um carro do ano. Eu não sou melhor do que o outro porque eu sou o patrão. Eu posso ser melhor do que o outro porque eu sou humilde. E se você teve a oportunidade de encarnar e ser o patrão, se você teve a oportunidade de ter dinheiro, pois então que você faça bom uso desse dinheiro, ajudando também aqueles menos favorecidos. Se você é o patrão, por que não respeitar o seu subalterno e até ajudá-lo nos momentos difíceis, procurando saber por que problemas ele passa? Isso é ser humilde. E ser humilde é como o sol, que nasceu para todos, independente do nosso comportamento, independente da nossa origem. A palavra humildade vem do humus, da palavra humus, do radical humus, que significa o quê? O lodo, não é? O acúmulo de folhas, de galhos, de qualquer outro detrito que se transforma em adubo. E o sol, ele seca esse material, ele drena esse material, e as árvores crescem, as plantas crescem, as árvores dão flores e frutos que caem e também se transformam em humus. E isso é um ciclo. E nós somos assim. Nós temos que crescer. Nós não podemos nos nivelar pelas coisas materiais. E o sol está ali por cima de tudo. Independente se a planta veio do humus, se é uma região de mais lama ou de menos lama. A água que a gente bebe já passou por detritos, já passou por cristais, já passou por pedras para sair limpa e se transformar em água potável. E ela serve a todos. Então nós precisamos olhar para o outro que nós dizemos ser irmão, sem nos preocuparmos com os bens materiais que ele possa ter. Porque é muito fácil, por exemplo, você dizer assim, olha, eu vou dar uma esmola.
você passa, joga o dinheiro. Mas você aperta a mão daquela pessoa que está pedindo aquela esmola? Se ele te estender a mão, você vai apertar a mão dele? Façam essa reflexão. Pensem em uma pessoa e pensem num comportamento que essa pessoa tem e que vocês criticam e chamam de orgulho. Agora pensem nessa mesma atitude, se vocês já não se comportaram da forma dessa outra pessoa. Se você acha que não, comece a fazer uma autoanálise bem profunda. Se você demorar para ter essa resposta, é sinal de que você não se conhece bem. Pare e pense. Um dia, a nossa irmã Dinorá, que já não está aqui entre nós, que era médium da casa, ela falou assim para mim: Sandra, você é orgulhosa. E eu te juro que eu não entendi. Eu falei, eu orgulhosa? Não, porque você não fala comigo. Mas não era eu não falar com ela, eu não vou falar com ela. Não se tratava disso. Eu nunca tinha conversado com ela. Como eu nunca conversei com vários médiuns aqui da casa. Sempre tem aqueles mais chegados com quem a gente conversa, né? Mas eu nunca conversei com todos. E naquele momento eu falei, fui para casa pensando naquilo. Ela, não tem nada a ver, dona Dinorá, que isso? Não, senhora, que... E eu parei para pensar, eu falei, inconscientemente, isso pode ser sim uma forma de orgulho. Será que eu... Não sei, até hoje eu estou fazendo essa autoanálise, sabe? Buscando se esse é um defeito meu. Mas a partir desse dia, eu passei ao chegar, cumprimentar em voz alta todo mundo. Porque aí, se alguém, sabe, não pode falar assim, você não falou comigo. Não, eu vou dando boa noite na hora que eu chego do portão até aqui dentro, na sala. Não sei se alguém já reparou isso, mas eu entro falando, oi, boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Porque nós todos temos defeitos, sim. E o Ernesto falou uma coisa muito séria, muito certa, que nós médiuns que estamos aqui, muitas vezes precisamos muito mais do que cada um de vocês que vem a casa em busca de um alento. Quem está trabalhando, seja na portaria, seja na sala de passe, seja no tratamento, seja aqui eu estou trabalhando, nós estamos dando, mas nós também estamos recebendo muito. Esse é o verdadeiro dando que se recebe. Todos nós estamos aqui trocando. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso comportamento. Não é um fato de colocarmos uma camisa branca que nos faz humildes. Mas eles são tão humildes, eles todos usam uma camisa do centro. O branco até pode simbolizar a humildade. Na Umbanda, o pé no chão e a roupa branca são símbolos de humildade. Símbolos não quer dizer que aqueles médiuns sejam humildes. O mesmo acontece aqui. Nós nos chamamos, nos tratamos de irmãos. Oi, irmão, oi, irmã. Mas será que lá no fundo nós temos essas pessoas como irmãos? Parem e pensem, façam essa reflexão, médiuns da casa ou não.
pensem se vocês sentem realmente o outro um irmão. Pensem e sintam se você realmente é capaz de se dar para aquela pessoa que você nem sabe o nome, mas que você chama de irmão ou de irmã. Se você for capaz, você é humilde, sim. Então, ser humilde é amar sem fronteiras, é amar sem preconceito. Uma vez, meus filhos eram pequenos, eu tinha deixado eles na escola, no maternal, e fui para casa a pé, era pertinho a escola, e duas mulheres conversavam atrás de mim. E uma falou assim: eu me recuso a trabalhar na casa de gente da cor. Eu tive curiosidade, claro. O ser humano é curioso, né? Eu olhei para trás para ver, para conhecer a pessoa que estava falando. Eram duas pessoas negras. Então, isso foi um preconceito racial. Um preconceito racial que passou pela falta de humildade. Então, o preconceito racial, ele passa, sim, pela falta de humildade. Há um filme, não sei se vocês conhecem, o filme se chama Quase Deuses. Tem num streaming desse aí, tem, que outro dia eu vi. Quase Deuses. Um espírito, ele reencarnou em Nova York, em Washington, ou foi em Nova York, em 1920 e poucos, 26, 29, no período de maior apartheid social dos Estados Unidos. E esse espírito muito evoluído, muito inteligente, reencarnou numa família pobre e negra. Então ele tinha todos os problemas que poderiam levá-lo a situações piores dentro da sociedade onde ele nasceu. E ele sempre quis ser médico, porém muito pobre. Ele fez o quê? Todo o trabalho que ele tinha, ele juntava o dinheiro para pagar a faculdade de medicina. Só que veio o ápice da recessão e ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha no banco. Aí ele arranjou um emprego de faxineiro do canil da casa de um cientista. E naquela época, os recém-nascidos morriam muito de uma doença chamada, não sei se era sangue azul, coração azul, alguma coisa assim, que o sangue não fluía bem para o coração. E esse cientista, ele fazia o seguinte, ele analisava, operava cachorro para descobrir a cura para os recém-nascidos. E aí, tinha outro problema. A mãe desse rapaz sempre quis ter uma filha, né? Só que veio homem e ela adorava o nome de Vivian. O que ela fez? Botou o nome de Vivian no pobre garoto, né? E ele cresceu Vivian. E aí ele ajudava esse cientista. Ele sempre foi autodidata, esse rapaz. Ele ajudava a esse cientista sempre, sempre, sempre. Porém, ele nunca era respeitado nesse hospital porque ele era negro. E naquela época, se um branco estivesse de um lado da calçada, o negro tinha que descer para o branco passar. O negro não poderia sentar no mesmo banco que um branco numa condução pública. Então era uma situação muito triste. E ele viveu isso. E esse filme ele mostra muito bem essa questão do orgulho e da humildade. E enquanto esse rapaz e o médico cientista não se transformaram, enquanto eles não entraram no caminho da humildade, tudo dava errado para eles. Tudo dava errado. Até que, com o passar do tempo, Vivian
o ajudante, que lia todos os livros do cientista, descobriu através do sonho, que aí é outro estudo, né? Através de um sonho, ele descobriu como fazer para salvar as crianças. E aí ele contou para o cientista o que deveria ser feito e realmente eles encontraram a cura. Quer dizer, não foi o médico que encontrou a cura, tampouco o Vivian. A espiritualidade, com certeza, que apontou essa cura para o Vivian. Mas o médico, muito vaidoso, ele não falou que teve ajuda do rapaz. Ele foi aplaudido, saía nos jornais como o descobridor da cura da referida doença. Isso é orgulho, é extrema falta de humildade. É extrema falta de humildade você pegar o que é do outro, ser aplaudido e ficar quieto como se aquilo fosse seu. Porque é bom ser aplaudido? É bom ser reconhecido no seu trabalho? Mas isso não é orgulho? Não. Seria hipocrisia você fazer um bom trabalho, ser elogiado e você dizer assim, nem tanto. Não, que isso, não foi tudo isso. Isso não é humildade, isso é hipocrisia. Reconhecer a sua capacidade é reconhecer Deus, porque foi Ele que deu essa capacidade a você. Foi Ele que fez você a cada dia se superar e ser capaz de tudo que você faz, de tudo que você descobre. Nós podemos dizer que Oswaldo Cruz é um orgulho do povo brasileiro, ou da humanidade? Esse orgulho não é de soberba, é de felicidade. De tamanha é a importância do Oswaldo Cruz na vida de qualquer pessoa brasileira ou não. Então, reconhecer o trabalho do outro, isso é humildade. Quem é torcedor do Flamengo aqui? Levanta o braço. Pouquinha gente. Mas, com certeza, mesmo os que não são torcedores, assistiram ao jogo em que ele foi campeão aqui, né? A semana passada, sei lá, que jogou contra o Corinthians. Até eu assisti, que eu não sou de ficar assistindo o jogo. E no final de tudo, houve uma entrevista com um jogador, acho que é Luiz Felipe, acho que é um branco alto do cabelo cacheadinho, jogador do Flamengo. E ele falou assim, Felipe Luiz, acho que é Felipe Luiz, ele falou assim, não foi, o sucesso não foi por minha causa. Eu fiz o meu trabalho, mas nós somos uma equipe, porque nós precisamos da energia do público que está aqui, que comprou ingresso e que veio para aqui. Nós precisamos do trabalho da tia na cozinha, da pessoa que limpa o banheiro, daqueles que levantam às 4 horas da manhã para as 5, 6 já estarem no estádio ou no campo, no clube, para nos atender. Temos os nossos colegas, os nossos familiares. Nós somos uma equipe. Gente, esse foi um grande exemplo de humildade. Reconhecer que sozinhos nós não somos ninguém. Então, há pessoas que acham assim, não, com a minha situação de vida, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Uns precisam mais, uns precisam menos, mas todos nós necessitamos uns dos outros. E a hora, o dia em que cada um de nós for capaz de entender e de experienciar
essa consciência, aí sim nós vamos estar no caminho certo, no caminho que nos leva a realmente sermos humildes. Porque é fácil, né, falar que o fulano é orgulhoso, ele é metido, ele é orgulhoso. Mas o humilde é complicado. Agora, há um problema muito sério também. Há aquele orgulhoso que é tão orgulhoso que se acha humilde. Esse é o grande perigo. Ele se acha humilde, porque eu fiz isso, eu faço aquilo. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, eu sou muito boa. Quem vai dizer se eu sou boa ou não sou eu. Quem vai me julgar, me avaliar, são as pessoas com quem eu vivo, ou para as quais eu fiz alguma coisa, eu ajudei de alguma forma, eu contribuí para alguma coisa. Então, como que você agora vai falar, porque eu sou uma pessoa boa? Isso é orgulho, sabe, assim, ao extremo. É tão orgulhoso que... Exatamente, você é orgulhoso ou você é orgulhosa, nunca aceita nada de ninguém. Olha só, há quem ache que ser humilde é ser submisso, é ser calado, é ficar sempre por baixo. E eu posso não aceitar nada de ninguém por uma questão minha. Eu acho que há pessoas que precisam mais do que eu. Então, você pode ajudar alguém que precise mais do que eu. Por exemplo, agora, você fala assim, eu sou... você estava falando de quê? Qual uma pessoa que vai dar... falando que o humilde, ele não tem que ser aquela pessoa calada, apática. Não, gente. O humilde, ele não tem necessidade de baixar a cabeça. O humilde, ele tem o direito de reivindicar o que é justo para ele e para o outro. Você se omitir é covardia, não é humildade. Quando Jesus estava no monte e os soldados o procuraram para prendê-lo, e chegaram procurando quem é o Jesus de Nazaré, ele falou assim, sou eu, quem me procura? Ele foi o que disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele tivesse se omitido, se ele não tivesse falado isso, o que seria de nós hoje? Se ele não tivesse assumido a capacidade, a soberania que ele tem, o que seria de nós? Então, ser humilde não é se acovardar. Ser humilde não é calar e fingir que não viu. Porque, às vezes, por orgulho, há pessoas que também não fazem nada e fingem que não veem a necessidade do outro, por exemplo. Então, vamos fazer uma reflexão, né, sobre o que é ser orgulhoso, o que é sermos humildes. É difícil ser humilde? É difícil. Alguém aqui toca piano? Levanta o braço. Quem é que acha que tocar piano é difícil? Levanta o braço. Bastante gente. Dessas pessoas que levantaram o braço, achando que tocar piano é difícil, quantas já tentaram por um mês? Levanta o braço. Ninguém. Quantas já tentaram por um ano? Por mais de um ano?
Ninguém. Portanto, nenhum de vocês tem o direito de dizer que tocar piano é difícil, porque vocês nunca tentaram. A gente só sabe o que é difícil se nós tentarmos. É como o alcoólatra. Primeiro ele tem que assumir que é alcoólatra. Depois ele tem que querer ser tratado. E aí ele vai procurar os alcoólatras anônimos. E lá ele vai fazer um projeto, que todos nós devemos ter um projeto de vida. Eu já falei isso aqui num outro estudo. Nós temos que ter um projeto de vida, um projeto de reencarnação. E aí, qual é o projeto deles? É dia após dia. Eu não vou beber hoje. Por hoje, eu estou limpo. Amanhã, mais um dia, eu estou limpo. E nós temos que fazer assim. Vamos fazer uma autoanálise e vamos perceber quais são as nossas falhas e falarmos assim: o meu projeto é ser melhor, meu projeto de vida é ser melhor, é me corrigir nesse defeito. Eu vou passar a ser humilde da noite para o dia? Certamente não, porque realmente não vai ser fácil. Nenhum de nós está aqui a passeio, a gente sabe que tudo é difícil, mas a gente tem que tentar, dia após dia, como se fosse um alcoólatra. E assim, um dia, que a gente não sabe quando, todos nós seremos humildes. E todos nós amaremos uns aos outros da mesma forma, sem distinção, sem preconceito, sem tabus, sem nenhuma soberba. Obrigada.